Rafael Costa só queria devolver um guarda-chuva que tinha sido pego por engano depois de um apagão que varreu o prédio inteiro. Era uma coisinha sem importância, mal merecia ser mencionada. O tipo de tarefa esquecível que preenche as horas silenciosas de uma noite qualquer. Mas no instante em que ele empurrou a porta do outro lado do corredor, congelou por completo, a mão ainda pousada na maçaneta, a respiração presa em algum lugar entre a confusão e a descrença. A mulher que sempre aparecia num terno impecável, o cabelo perfeitamente arrumado, os olhos frios como vidro de inverno, estava sentada no chão sem nenhuma maquiagem, cercada de pastas confidenciais e uma dispersão de frascos de remédio para noites sem sono. Os olhos dela se arregalaram em pânico no instante em que o viu parado ali, e por um segundo nenhum dos dois se moveu, como se o próprio cômodo tivesse parado no tempo ao redor deles. Segundos depois, Valentina Prado, a mulher que a imprensa chamava de Rainha de Gelo, quase implorou, a voz rachando de um jeito que nunca rachava diante de câmeras ou acionistas. Por favor, esqueça o que você acabou de ver. Rafael não disse nada. Fechou a porta em silêncio e foi embora, sem imaginar que aquele único acidente, aquela guinada errada num corredor escuro, mudaria o rumo da vida dos dois para sempre. Havia 6 meses. Rafael Costa e Valentina Prado moravam frente a frente, num prédio residencial reservado para a elite empresarial da cidade. Ainda assim, nunca tinham trocado mais que 3 frases de cada vez. As manhãs deles se cruzavam no corredor com um aceno educado. As noites nunca coincidiam, e o espaço entre as 2 portas de entrada, bem que poderia ser um oceano, de tão pouco que qualquer um dos dois o atravessava. Rafael tinha 27 anos, um pai viúvo e solteiro, cujo único filho já havia crescido e se mudado havia muito tempo, o que significava que nenhuma criança apareceria na história que se seguiria. Só 2 adultos, aprendendo aos poucos a enxergar um ao outro com clareza pela primeira vez. Ele era o engenheiro-chefe da Prado Aeroespacial, um homem tão discretamente talentoso que a maioria das pessoas na empresa nem sabia o nome dele, embora todo o grande sucesso estrutural da última década trouxesse suas digitais em algum lugar sob a superfície. Ele se mantinha reservado, evitava festas da empresa e passava as noites consertando rádios antigos e eletrodomésticos quebrados na mesa da cozinha, o pequeno ritual que o ajudava a dormir depois de anos aprendendo a viver sozinho. Valentina tinha 25 anos, a executiva-chefe de 2ª geração de um império aeroespacial que o pai dela tinha construído do zero décadas antes. A mídia lhe deu um apelido que grudou como gelo, a Rainha de Gelo. Uma mulher que trabalhava 11 horas por dia e respondia toda pergunta com a mesma expressão composta e indecifrável, quer a pergunta viesse de um jornalista, de um investidor ou de uma amiga com quem não falava havia anos. Ela quase não tinha vida fora das paredes da Prado Aeroespacial, nenhuma noite que não fosse consumida por estratégia e projeções, nenhum fim de semana que pertencesse inteiramente a ela. Sua assistente, uma mulher paciente chamada Denise, que trabalhava na empresa havia quase 14 anos, costumava brincar baixinho que a agenda de Valentina parecia mais uma fortaleza do que um cronograma. Cada hora contabilizada, cada brecha preenchida antes que tivesse chance de se abrir. Valentina mantinha uma foto emoldurada do pai sobre a mesa, não por sentimentalismo, mas como lembrete diário do padrão que havia herdado junto com a empresa. Um padrão que ela raramente acreditava estar alcançando. Os dois, Rafael e Valentina, ocupavam o mesmo andar do mesmo prédio. Ainda assim, suas vidas seguiam trilhos inteiramente separados que quase nunca se cruzavam. Rafael saía para o escritório antes do amanhecer e voltava tarde da noite, as mãos frequentemente manchadas de solda ou graxa de algum projeto que ocupasse sua bancada naquela semana. A agenda de Valentina era ainda mais imprevisível. Algumas noites ela chegava em casa bem depois da meia-noite. Outras noites sequer chegava, preferindo dormir no pequeno sofá do escritório a fazer o curto trajeto até em casa. Os outros moradores do prédio, em sua maioria banqueiros e advogados reservados, quase não notavam nenhum dos dois, o que agradava perfeitamente a Rafael e a Valentina, já que nenhum dos dois tinha qualquer interesse em ser notado.
Quem observasse os dois à distância poderia esperar a história conhecida. A executiva poderosa se apaixonando por alguém dentro da própria empresa. O romance lento construído sobre olhares roubados numa sala de reunião. Mas o que aconteceu entre Rafael Costa e Valentina Prado não seguiu esse molde. E o ponto de virada chegou muito antes do que qualquer um poderia imaginar, chegando pela escuridão em vez de pelo desejo. E o outono tinha se instalado na cidade naquele ano com uma chuva constante e discreta, que caía na maioria das noites. O tipo de clima que fazia os moradores da torre se recolherem ainda mais aos próprios apartamentos, em vez de se demorarem nos corredores. Foi contra esse pano de fundo de céus cinzentos e escuridão precoce que os dois continuaram suas rotinas separadas, sem imaginar que uma única falha no sistema elétrico do prédio estava prestes a interromper 6 meses de cuidadosa distância. Numa noite, sem aviso, o prédio inteiro perdeu energia. O elevador parou no meio do poço. As luzes do corredor morreram numa única respiração, e por quase 20 minutos, o andar inteiro ficou em total escuridão, com moradores tateando por lanternas e velas, chamando uns aos outros através de portas fechadas. Em algum lugar lá embaixo, um gerador gemeu e não pegou, e o prédio mergulhou naquele tipo de silêncio que fazia todo o pequeno ruído parecer enorme. Rafael pegou a pequena lanterna que mantinha junto à porta por hábito, o mesmo hábito que já o servira bem em uma dúzia de pequenas emergências ao longo dos anos, e saiu para o corredor para checar os vizinhos, como sempre fazia quando algo dava errado no prédio. Os 2 apartamentos daquele andar tinham sido construídos com um layout idêntico, imagens espelhadas um do outro até na posição dos interruptores. E no escuro, desorientado pelas sombras estranhas e pela ausência de qualquer referência em que pudesse confiar, Rafael confundiu a porta do outro lado do corredor com a sua própria, e a empurrou sem pensar 2 vezes, esperando o conforto silencioso e comum de sua própria sala. A poltrona gasta, o rádio meio consertado sobre a mesa, o cheiro de café daquela manhã ainda pairando fracamente no ar. Em vez disso, o feixe de sua lanterna caiu sobre Valentina Prado sentada no chão do apartamento dela, e ele parou de se mover por completo, a mão congelada no meio do gesto contra o batente da porta. Ela não se parecia em nada com a mulher das capas de revista ou das fotos de sala de reunião, nada com a figura composta que dispensava repórteres com uma única frase e silenciava salas inteiras com uma sobrancelha erguida. Não havia batom, nenhum blazer sob medida, nenhum cabelo cuidadosamente arrumado em seu costumeiro coque severo. Ela usava um suéter largo demais, com as mangas puxadas sobre as mãos, o cabelo preso num coque desfeito, e olheiras cercavam seus olhos como hematomas que ela vinha carregando havia meses sem que ninguém percebesse. Espalhados pelo chão ao redor dela, estavam documentos carimbados com linguagem confidencial de fusão, páginas espalhadas como uma mão perdedora de cartas, um laptop brilhando com relatórios inacabados que ela claramente tinha abandonado no meio de uma frase. Vários frascos de remédio para dormir sob prescrição estavam ao alcance da mão, junto com uma cartela de ansiolíticos, meio pressionada para fora da embalagem, e uma xícara de café havia muito esfriada ao lado de um bloco de notas coberto de números riscados. Era o naufrágio particular de uma mulher que tinha passado anos convencendo o mundo inteiro de que nunca se quebrava. O lado escondido de uma imagem tão cuidadosamente polida que até os próprios membros do conselho tinham esquecido que havia uma pessoa vivendo sob ela. Valentina se levantou de um salto, o rosto perdendo a cor, as mãos instintivamente recolhendo os papéis espalhados ao redor dela, embora não houvesse mais como esconder nada daquilo agora. Por um momento, nenhum dos dois disse uma única palavra. O feixe da lanterna tremendo levemente na mão de Rafael enquanto ele tentava decidir para onde olhar. Quando ela finalmente falou, a voz mal passava de um sussurro, despida de toda a autoridade que exercia nas reuniões do conselho, despida até da calma ensaiada que usava com estranhos no elevador. "Por favor", ela disse, "esqueça o que você acabou de ver." Rafael se desculpou imediatamente, as palavras saindo dele com constrangimento genuíno, e recuou para o corredor e fechou a porta atrás de si, sem fazer uma única pergunta, sem deixar os olhos se demorarem um segundo a mais que o necessário
sobre a evidência espalhada de uma vida se desfazendo em silêncio. Voltou para seu próprio apartamento. O correto desta vez, encontrado de imediato pelo pequeno arranhão no batente que sempre usava para diferenciar as duas portas no escuro. E não falou mais nada sobre aquilo. Nem naquela noite, nem na manhã seguinte, nem para ninguém. Valentina não conseguiu dormir depois que ele saiu. Ficou acordada na escuridão, muito depois que a energia voltou, o zumbido da geladeira ligando de novo em algum lugar do corredor. Convencida de que até de manhã a empresa inteira saberia seu segredo, imaginou os cochichos se espalhando pelos corredores da Prado Aeroespacial. Imaginou as manchetes que poderiam vir. A CEO que desmoronou atrás de portas fechadas, finalmente exposta como humana em vez da máquina que todos supunham que ela fosse. Ela havia passado 11 anos construindo uma imagem de controle absoluto, tijolo por tijolo, reunião por reunião. E agora um estranho do outro lado do corredor, um homem cujo nome ela mal conhecia além do que constava numa lista de engenharia, segurava a única parte dela que jamais tinha permitido que alguém visse. Ela ensaiou o que diria se ele tocasse no assunto, como explicaria os arquivos, os remédios, o esgotamento que empapava cada hora de sua vida. Mas a manhã chegou e nada disso foi necessário. Na sala de reunião no dia seguinte, Valentina se pegou observando Rafael mais de perto do que jamais tinha feito, procurando no rosto dele algum lampejo de conhecimento, algum indício de que ele pretendia usar o que tinha visto. Não havia nada. Rafael passou a reunião exatamente como sempre passava, calmo, focado, inteiramente discreto em seu silêncio, tomando notas num bloco e oferecendo respostas breves e precisas quando alguma questão técnica lhe era dirigida. Não lançou olhares curiosos pela mesa, nenhum comentário sussurrado ao colega ao lado, nenhuma pausa demorada antes ou depois da reunião que pudesse sugerir que ele se lembrava de qualquer coisa. Durante o intervalo, enquanto o café era servido e a conversa fiada preenchia a sala, um dos gerentes juniores comentou que Valentina sempre parecia uma máquina incapaz de sentir qualquer coisa, o tipo de comentário que as pessoas faziam quando presumiam que ela estava longe demais para ouvir. Rafael, sem levantar os olhos das anotações, simplesmente respondeu que imaginava que todo mundo tinha dias difíceis, até as pessoas que nunca deixavam transparecer. Era uma frase tão pequena, dita sem nenhum peso ou intenção por trás. Ainda assim, pousou num lugar que Valentina não esperava. Ela por acaso estava parada logo além da porta quando o ouviu dizer aquilo, o café esfriando na mão enquanto se detinha para escutar. Algo em seu peito se afrouxou pela primeira vez, em mais tempo do que ela conseguia lembrar. Um pequeno alívio de tensão que ela nem sabia que carregava. Era a primeira vez em anos que alguém lhe dava o benefício da dúvida sem exigir uma explicação primeiro, sem tratar seu esgotamento como uma fraqueza a ser explorada ou uma história a ser vendida. Ela percebeu, parada ali no corredor, que tinha passado a manhã inteira se preparando para uma traição vinda de um homem que não tinha mostrado nenhum interesse em traí-la. Naquela noite, discretamente e sem contar a ninguém, ela decidiu descobrir quem era de fato Rafael Costa. Puxou a ficha funcional dele no sistema interno, algo que raramente fazia para alguém abaixo do nível executivo. Percorrendo anos de avaliações de desempenho e resumos de projetos com uma crescente sensação de inquietação, o que encontrou a deixou genuinamente pasma. Rafael tinha liderado mais de uma dúzia de projetos de engenharia críticos ao longo da última década, detinha dezenas de patentes registradas discretamente em nome da empresa e tinha recusado 3 promoções distintas a cargos de liderança sênior, cada vez insistindo que o crédito pelo seu trabalho pertencia às equipes ao seu redor e não a ele sozinho. Todo o gerente que já o supervisionara usava alguma variação da mesma palavra em suas avaliações, chamando-o de brilhante, meticuloso e inteiramente indiferente ao reconhecimento, uma combinação rara numa empresa construída sobre ambição. Valentina ficou sentada à mesa muito depois que o escritório esvaziou, as luzes da cidade piscando lá fora, encarando uma ficha que contava a história de um homem por quem ela tinha passado no corredor durante 6 meses, sem nunca realmente enxergá-lo. Percebeu com um desconforto que raramente se permitia sentir,
que tinha passado anos medindo cada pessoa do prédio por números numa planilha, por métricas de desempenho e resultados trimestrais, e nunca uma vez sequer parara para considerar a pessoa por trás do trabalho. Naquela noite, os dois se cruzaram de novo no elevador, a pequena caixa de metal, os levando juntos até o saguão, num silêncio que agora parecia diferente, menos vazio do que antes. Nenhum dos dois mencionou o que tinha acontecido dias antes, embora a lembrança se sentasse quieta entre eles, como um terceiro passageiro. Rafael simplesmente perguntou se a energia no apartamento dela tinha sido totalmente restabelecida, uma pergunta pequena e comum que não carregava nenhum peso de julgamento. Valentina sentiu o canto da boca se erguer no primeiro sorriso verdadeiro que se permitira em semanas. Pequeno e breve, mas genuíno. Pelo tempo que durou aquela viagem de elevador, a distância entre a rainha de gelo e o engenheiro discreto do outro lado do corredor pareceu encolher um pouco, embora nenhum dos dois dissesse mais nada antes que as portas se abrissem e eles seguissem caminhos separados no saguão. Mas a calmaria não durou muito. Em poucos dias, um fundo de investimento internacional se aproximou do conselho com uma proposta para adquirir uma participação majoritária na Prado Aeroespacial, e o valor anexado à proposta era alto o bastante para que a maioria do conselho parecesse pronta a aceitar sem muita resistência. Valentina sentiu a pressão se fechar ao seu redor de todas as direções. Investidores ansiosos por um retorno, membros do conselho ansiosos por proteger suas próprias posições, e o legado de um pai pesando sobre seus ombros, como um fardo que ela carregava desde o dia em que herdara a empresa aos 20 anos de idade. O presidente do conselho, um homem corpulento chamado Norberto Guimarães, que servira ao lado do pai de Valentina por quase 21 anos, argumentou com veemência a favor de aceitar a oferta, insistindo que a avaliação por si só justificava avançar sem mais delongas. Outros membros do conselho concordavam, seduzidos pelo tamanho do número em vez da substância do próprio acordo. E já na primeira reunião, o negócio tinha ganhado impulso suficiente para que reverter o curso parecesse quase impensável. Valentina se sentava por aquelas discussões, com um crescente desconforto que não conseguia articular plenamente, algum instinto dizendo-lhe que a oferta era generosa demais para ser inteiramente honesta, embora lhe faltasse a evidência específica necessária para desacelerar o processo. Bem no fundo da divisão de engenharia, longe das conversas de sala de reunião onde o acordo estava sendo celebrado discretamente, Rafael notou algo preocupante enterrado nos detalhes técnicos da aquisição. Uma cláusula que entregaria silenciosamente a tecnologia proprietária essencial da empresa a uma firma rival, disfarçada sob camadas de linguagem jurídica. Ele leu a cláusula 3 vezes, antes de confiar no próprio entendimento dela. Depois puxou os registros originais de patente para comparar com os termos propostos. Ele era só um engenheiro, e ninguém na sala de reunião jamais tinha pensado em pedir sua opinião sobre um assunto daquela magnitude. Mas o perigo que via era claro demais para ser ignorado. Ainda assim, Rafael não conseguiu simplesmente deixar de lado e voltar ao trabalho de sempre como se nada tivesse acontecido. Passou aquela noite vasculhando os esquemas técnicos e os termos de licenciamento enterrados nos documentos de aquisição, cruzando patentes e especificações de manufatura, até que a imagem se tornasse absolutamente clara diante dele. Redigiu um e-mail cuidadoso e detalhado, explicando exatamente como o acordo esvaziaria a Prado Aeroespacial das próprias inovações que a tornavam valiosa, expondo cada ponto com a mesma precisão que trazia a qualquer relatório de engenharia. Enviou pelos canais apropriados na manhã seguinte, seguindo cada regra de protocolo, exatamente como fora treinado a fazer. O e-mail desapareceu no ruído das caixas de entrada executivas, não lido e sem resposta, exatamente como acontecia tantas vezes com mensagens de engenheiros em empresas construídas em torno de hierarquia em vez de expertise. Um dia inteiro se passou sem qualquer resposta, depois outro. Enquanto o acordo seguia avançando por trás de portas fechadas, Rafael não desistiu. Passou outra noite sem dormir organizando cada dado numa apresentação clara o bastante para que até alguém sem formação em engenharia pudesse entender o perigo escondido nas entrelinhas, imprimindo gráficos e diagramas até que a pasta debaixo do braço
engrossasse de evidências. Na manhã seguinte, levou toda a análise diretamente ao andar executivo, determinado a ser ouvido, mesmo que isso lhe custasse o emprego. A assistente de Valentina se firmou em seu caminho, explicando num tom seco e apologético que a executiva-chefe estava em reuniões consecutivas e não podia ser interrompida sob nenhuma circunstância. Rafael assentiu, aceitou a resposta sem discutir e se virou para ir embora, preparado para tentar de novo em outro dia se fosse preciso. Bem quando se virou, Valentina saiu de sua sala por um breve momento entre reuniões, olhando pelo corredor por hábito, e o avistou parado ali com a pasta debaixo do braço. Algo naquela imagem, quieta e paciente e inteiramente sem autoimportância, a puxou de volta à noite do apagão, ao estranho que a tinha visto no seu ponto mais baixo e se afastara sem uma única palavra de julgamento. Pela primeira vez em muito mais tempo do que qualquer um de sua equipe conseguia lembrar, Valentina cancelou o restante da agenda e convidou Rafael para entrar em sua sala, dispensando a expressão surpresa da assistente sem explicação. Ellie não perdeu tempo com formalidades assim que a porta se fechou atrás deles. Se esse acordo for concretizado, ele disse a ela, a empresa vai perder muito mais do que qualquer um, naquela sala de reunião, se deu ao trabalho de calcular. Nos 10 minutos seguintes, Rafael expôs as evidências com a mesma precisão tranquila que trazia a todo o problema de engenharia que já resolvera, mostrando como a corporação rival tinha estruturado a aquisição especificamente para absorver a tecnologia proprietária da Prado Aeroespacial, sifonar seus dados confidenciais, transferir suas patentes sob nomes obscuros de subsidiárias e recrutar discretamente seus engenheiros mais talentosos assim que o acordo se fechasse. Valentina escutou sem interromper uma única vez, a expressão mudando lentamente do ceticismo educado para o alarme genuíno à medida que as peças se encaixavam diante dela. Cada novo detalhe caindo como mais uma pedra jogada em água parada. Quando Rafael terminou, a sala mergulhou num silêncio pesado, do tipo que segue o colapso repentino de um plano que todos acreditavam já estar resolvido. Valentina chamou uma consultoria tecnológica independente naquela mesma tarde para verificar cada alegação que Rafael fizera, recusando-se a confiar só nos próprios instintos sobre algo dessa magnitude, por mais convincente que tivesse sido a apresentação dele. A consultoria passou 2 dias inteiros revisando os documentos antes de entregar conclusões que confirmavam tudo até o menor detalhe, batendo com a análise de Rafael ponto por ponto. Até o fim da semana, o conselho não teve escolha a não ser suspender totalmente a aquisição, salvando a empresa de uma perda que teria desfeito décadas do trabalho do pai dela em questão de meses. A notícia se espalhou discretamente pelo andar executivo de que fora um engenheiro, não um advogado ou um estrategista, quem havia percebido o que todos os outros tinham deixado passar. E os cochichos carregavam um novo tipo de respeito que nunca antes tinha se associado ao seu nome. Valentina não fez disso um espetáculo público, entendendo que Rafael não desejaria a atenção, mas fez questão de que o nome dele chegasse a toda pessoa cuja opinião importava dentro daquele prédio. Depois, discretamente, quase hesitante, num tom bem diferente do que usava em reuniões, ela perguntou se ele gostaria de jantar com ela, não como sua executiva-chefe e não como membro de sua equipe de engenharia, mas simplesmente como a vizinha que morava do outro lado do corredor. Rafael aceitou, um pouco surpreso com o convite, e escolheram um pequeno restaurante longe do distrito corporativo, um lugar de luz baixa e mesas silenciosas, onde era pouco provável que fossem reconhecidos por alguém do escritório. Pela primeira vez, Valentina falou sobre a própria vida em termos que nada tinham a ver com lucros trimestrais ou expectativas de acionistas, a voz mais suave do que ele jamais a ouvira em qualquer reunião. Contou que os 2 pais tinham morrido com 1 ano e meio de diferença um do outro, quando ela ainda estava na casa dos 20 anos, deixando-a para herdar uma empresa muito maior do que jamais se sentira pronta para comandar, com um conselho de homens mais velhos que duvidaram dela desde o primeiro dia. Admitiu que nunca tinha se permitido parecer fraca diante de funcionários, investidores ou mesmo amigos próximos,
porque acreditava que qualquer rachadura em sua compostura seria tratada como prova de que ela não merecia o cargo que ocupava. Rafael escutou, sem oferecer conforto fácil ou reasseguramentos vazios, apenas deixando que as palavras seguissem seu curso, as mãos envoltas numa xícara de café que foi esfriando devagar enquanto a noite se estendia. Quando chegou a vez dele, Rafael contou sobre um casamento que tinha terminado anos antes. Um desmoronamento lento que o ensinou a construir uma vida quieta e cuidadosa em que nada dependia de ser visto ou celebrado por ninguém. Explicou que, depois que tudo desmoronou, encontrou conforto em problemas pequenos e solucionáveis, rádios e máquinas velhas que podiam ser consertados com paciência e atenção. Coisas que permaneciam consertadas depois que ele terminava, diferente das pessoas. Valentina perguntou gentilmente se ele já tinha querido tentar de novo, construir algo novo com outra pessoa. E Rafael admitiu que simplesmente nunca tinha encontrado alguém que fizesse a ideia parecer valer o risco. Não disse isso como um elogio dirigido a ela. Ainda não, mas a honestidade daquilo pairou quieta sobre a mesa por um momento antes que qualquer um dos dois se movesse para preencher o silêncio. Valentina se percebeu inesperadamente grata por ele não ter tentado transformar o momento em algo mais do que era, por confiar no silêncio o bastante para deixá-lo simplesmente existir entre eles, sem precisar ser resolvido. Valentina o observou por um longo momento antes de fazer a pergunta que a seguia desde a noite do apagão, perguntando-se em voz alta por que ele nunca tinha contado a uma única pessoa o que testemunhara no apartamento dela, nem sequer como comentário passageiro a um amigo. Rafael respondeu simplesmente que aquele era o apartamento dela, não uma sala de reunião, e o que quer que tivesse acontecido atrás daquela porta pertencia só a ela, para compartilhar ou guardar como escolhesse. Valentina não disse nada em resposta por um longo momento, mas algo em sua expressão, um amolecimento ao redor dos olhos, disse a ele que a resposta tinha se assentado em algum lugar bem fundo nela, mais fundo do que palavras poderiam alcançar. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes depois daquela noite, ainda que nunca apressadas nem dramáticas. Duas pessoas descobrindo aos poucos um tipo de conforto que nenhum dos dois experimentava havia anos, encontrando-se para um café antes do trabalho ou compartilhando um jantar quieto depois de dias longos. Às vezes falavam muito pouco, sentados juntos na pequena varanda de Rafael enquanto a cidade zumbia lá embaixo, contentes em apenas dividir o silêncio em vez de preenchê-lo com conversa desnecessária. Valentina percebeu que já não buscava o celular do jeito que costumava fazer, já não sentia o impulso constante de checar as mensagens a cada poucos minutos, como se alguma parte dela finalmente confiasse que o que precisasse de sua atenção ainda estaria lá dentro de uma hora. Rafael, por sua vez, se pegou ansiando pelo som da batida dela na porta de um jeito que não tinha antecipado, uma pequena expectativa que o surpreendia toda vez que aparecia. Nenhum dos dois deu nome a nada ainda, relutantes em rotular algo que ainda estava tomando forma, contentes em deixar as noites se acumularem uma a uma sem forçá-las a uma definição. Foi, os dois admitiram bem mais tarde em particular, um dos períodos mais estáveis que qualquer um dos dois conhecera em anos, justamente porque nada daquilo exigia ser anunciado ou explicado a ninguém. Então, sem aviso, descobriu-se que um membro do conselho vinha vendendo secretamente informações confidenciais da empresa a investidores externos. Informações que logo encontraram caminho até veículos de notícias financeiras, ávidos por um escândalo envolvendo a Prado Aeroespacial. Repórteres acamparam diante do prédio por dias, e as ações da empresa caíram bruscamente à medida que a especulação se espalhava mais rápido do que qualquer comunicado oficial conseguia conter. Valentina se pegou duvidando de quase todos ao seu redor, revivendo conversas na mente e procurando sinais de traição em pessoas em quem confiara por anos, incapaz de comer direito ou dormir uma única noite inteira. A única pessoa de quem nunca duvidou, nem por um instante, foi Rafael, e ela se pegou apoiando-se na mente estável e metódica dele para ajudar a desemaranhar a confusão que se desenrolava ao redor de sua empresa. Valentina trouxe um escritório de advocacia externo para conduzir uma investigação formal, mas também pediu a Rafael, discretamente
e fora de qualquer capacidade oficial, que examinasse os registros técnicos de acesso que mostravam quais contas internas tinham tocado nos documentos vazados. Era um trabalho tedioso, horas comparando registros de horário com entradas de agenda e passagens de crachá, o tipo de tarefa que a maioria das pessoas acharia insuportavelmente enfadonha. Mas Rafael abordou aquilo com a mesma atenção paciente que dedicava a qualquer circuito com defeito. Juntos, trabalhando até tarde da noite sobre documentos e registros financeiros espalhados pela mesa de jantar dela, rastrearam o vazamento até um membro sênior do conselho chamado Marcelo Bastos, um homem que tinha se tornado ressentido depois de ser preterido para um cargo maior dentro da empresa 1 ano e meio antes. Rafael abordou a investigação da mesma forma que abordava qualquer sistema com falha, rastreando cada conexão pacientemente até que a origem da falha se revelasse além de qualquer dúvida, cruzando registros de e-mail e transferências financeiras com a mesma disciplina que aplicava a esquemas de engenharia. Quando a evidência foi finalmente exposta por completo diante do conselho, Marcelo Bastos renunciou discretamente em vez de enfrentar um escândalo público que o perseguiria pelo resto da carreira, saindo do prédio por uma entrada lateral antes que a notícia pudesse se espalhar. A reputação da empresa, seriamente abalada pelas informações vazadas, começou a se recuperar quase tão rápido quanto tinha sido danificada, ajudada por um comunicado cuidadosamente redigido que a própria Valentina entregou sem se esconder atrás de advogados ou equipes de relações públicas. Os veículos de notícias financeiras que antes especulavam com tanto entusiasmo sobre o caos interno na Prado Aeroespacial passaram rapidamente a elogiar a maneira rápida e transparente com que a empresa lidou com a crise, uma reviravolta que surpreendeu até a própria equipe de comunicação de Valentina. Ela deu uma única coletiva de imprensa, respondendo a cada pergunta diretamente em vez de encaminhá-las por discursos preparados, uma decisão que inquietou seus assessores, mas que, por fim, restaurou mais confiança do que qualquer comunicado polido conseguiria. Funcionários que tinham passado as semanas anteriores atualizando ansiosamente sites de notícias durante o almoço começaram a relaxar, e a atmosfera por todo o prédio lentamente voltou a algo parecido com o normal. Embora todos privadamente entendessem que a empresa tinha chegado desconfortavelmente perto do desastre, boa parte daquela recuperação era devida ao engenheiro discreto que tinha passado as noites vasculhando números que ninguém mais tinha pensado em questionar. E, em gratidão, os membros remanescentes do conselho ofereceram a Rafael o cargo de diretor de tecnologia, um título que o colocaria permanentemente entre os executivos que ele passara a carreira inteira evitando discretamente. Um dos conselheiros mais antigos o pressionou, perguntando por que qualquer pessoa razoável recusaria uma promoção que vinha com um aumento tão significativo de salário e influência. Rafael respondeu simplesmente que influência nunca tinha sido algo que quisesse e que media seus dias por se algo funcionava melhor quando terminava com ele do que quando começara, não pelo tamanho da sala anexada ao seu nome. Rafael recusou a oferta sem muita hesitação, explicando que não tinha interesse em trocar sua bancada e seus problemas práticos por uma sala no andar executivo. Não importava quão prestigioso o título soasse para todo mundo naquela sala. Valentina, ouvindo a explicação dele do outro lado da mesa de reunião, se pegou sorrindo de um jeito que surpreendeu até ela mesma, um sorriso que não tentou esconder do resto do conselho. Depois disso, ela lhe disse discretamente quando a sala já tinha esvaziado: "É exatamente por isso que preciso de você." Não era o título que ela queria anexado ao nome dele, mas a firmeza de seu caráter, a mesma qualidade que o tinha feito se afastar do segredo dela sem nunca tentar usá-lo contra ela. Mais tarde, naquela semana, pela primeira vez desde a noite do apagão, Valentina se encontrou parada diante da porta dele. E desta vez, foi ela quem escolheu bater. Tinha passado a tarde assando um pequeno bolo em sua própria cozinha, uma atividade que não tentava desde a adolescência. Farinha espalhada pelo balcão e uma camada levemente desnivelada esfriando na grade, determinada a provar que conseguia lidar com algo além de planilhas e relatórios de acionistas. Quando Rafael abriu a porta, ela o estendeu com um sorriso fraco e um tanto tímido,
dizendo que desta vez tinha bastante certeza de ter batido na porta correta. Rafael riu, um som genuíno e sem guarda que ela raramente tinha ouvido dele em 6 meses de acenos educados no corredor, e a convidou para entrar para um chá, afastando um rádio meio consertado para abrir espaço na mesa. O bolo em si era ligeiramente torto, um lado mais alto que o outro, e Valentina admitiu com uma risadinha que quase tinha jogado fora 2 vezes antes de decidir que estava bom o bastante para levar. Rafael cortou 2 fatias mesmo assim, insistindo que um bolo imperfeito feito com esforço genuíno valia mais que um perfeito comprado numa padaria. Um comentário que fez Valentina rir mais do que ela ria fazia meses. Sentaram-se juntos na pequena cozinha dele, cercados de ferramentas e peças sobressalentes, e o zumbido quieto de um relógio antigo na parede, o espaço entre uma executiva-chefe poderosa e um engenheiro discreto, finalmente começando a se fechar de um jeito que parecia permanente em vez de acidental. Valentina perguntou sobre os rádios espalhados pelo apartamento e Rafael explicou quase tímido que consertá-los lhe dava um tipo de paz que nada mais em sua vida tinha conseguido oferecer desde que seu casamento acabou. Ela escutou, genuinamente curiosa, fazendo perguntas em vez de olhar para o celular. E pela primeira vez em anos, não sentiu vontade nenhuma de checar uma mensagem ou responder um e-mail enquanto alguém falava com ela. Quando o chá esfriou e a noite se estendeu, nenhum dos dois se moveu para acabar com aquilo, contentes em simplesmente sentar numa cozinha que tinha um leve cheiro de solda e bolo, 2 pessoas que tinham passado meses circulando uma à outra sem saber. O Departamento de Recursos Humanos passou quase uma semana inteira redigindo e revisando a linguagem para o novo cargo de Rafael, incerto sobre como classificar uma função que nunca tinha existido antes no organograma rígido da empresa. Valentina revisou pessoalmente cada rascunho, insistindo que o título refletisse a natureza real do trabalho dele, em vez de simplesmente pegar emprestada a linguagem usada para executivos tradicionais. Quando o papelório final foi assinado, Rafael o leu 2 vezes, meio esperando encontrar alguma cláusula que discretamente o puxasse de volta a reuniões e revisões orçamentárias, mas não havia nenhuma. Nas semanas seguintes, Valentina nomeou formalmente Rafael a um cargo recém-criado dentro da empresa, moldado especificamente sob a própria condição dele de que permanecesse com as mãos na pesquisa e desenvolvimento em vez de confinado a uma sala executiva, longe do trabalho que ele amava. Sob a orientação dele, vários projetos de engenharia há muito parados finalmente avançaram, trazendo nova vida a departamentos que tinham crescido silenciosamente desanimados ao longo dos anos. A Prado Aeroespacial entrou num período de crescimento mais estável e sustentável do que qualquer coisa que o Conselho tivesse projetado em suas previsões mais otimistas. Valentina lentamente encontrou o caminho para fora da insônia que a assombrara por tanto tempo, aprendendo enfim a separar seu senso de valor das horas intermináveis que costumava despejar na empresa, tirando o primeiro fim de semana completo de folga em quase 2 anos. Rafael também começou a abrir partes de si mesmo que mantinha fechadas desde o fim do casamento, permitindo-se cautelosamente construir algo fora das paredes do dever e da rotina, algo que não precisava ser consertado para ter valor. Numa noite quieta perto do fim daquele outono, os dois saíram para o corredor juntos, o mesmo corredor onde tudo entre eles tinha começado com uma única porta errada, numa noite que nenhum dos dois tinha planejado. Rafael se virou para trancar o apartamento atrás de si, o clique familiar da fechadura se ajustando no lugar. Um som que antes marcava o fim do seu dia e agora simplesmente marcava o começo de uma noite que os dois passariam juntos. Valentina olhou para a porta do outro lado do corredor, a porta que um dia guardara seu segredo mais profundo, a porta que ela um dia temera que se tornasse o fim de tudo que havia construído. Um sorriso fraco e tranquilo cruzou seu rosto ao considerar como era estranho que a pior noite de sua privacidade tivesse de alguma forma a levado à presença mais estável de sua vida. Um homem que não tinha pedido nada em troca de seu silêncio. Às vezes, ela disse suavemente, tudo o que é preciso é abrir a porta errada para finalmente encontrar a pessoa destinada a caminhar o resto do caminho ao seu lado.
Não houve queda dramática para ninguém na história. Nenhum escândalo arquitetado para espetáculo. Nenhum vilão desfilado em derrota diante de uma multidão de curiosos. Marcelo Bastos, o membro do conselho que tinha traído a empresa, desapareceu discretamente da narrativa, o nome dele mencionado cada vez menos, até sumir por completo das conversas. E o fundo de investimento que um dia tinha ameaçado desmantelar tudo o que o pai de Valentina construíra, simplesmente desistiu e seguiu para outros interesses em outro lugar. O que restou no final foi algo muito mais firme do que uma vitória sobre um inimigo. Uma vitória silenciosa construída inteiramente sobre competência, paciência e integridade, e não sobre vingança ou humilhação pública. Rafael nunca usou o que tinha visto naquela noite contra Valentina. Nunca mencionou a um colega, nunca deixou escapar, nem mesmo na intimidade crescente da relação deles, a menos que ela mesma tocasse no assunto. Valentina, por sua vez, nunca esqueceu o valor de um homem que escolheu o silêncio em vez da fofoca quando teve toda a oportunidade de fazer diferente, que poderia ter vendido a história a um repórter ou usado-a para o próprio avanço e, em vez disso, simplesmente fechou uma porta e foi embora. A história dos dois, no fim, não era sobre a colisão de dois mundos diferentes, a executiva poderosa e o engenheiro humilde. Embora pudesse parecer assim vista de fora, era sobre a descoberta de que o respeito pela privacidade de outra pessoa é o alicerce mais verdadeiro sobre o qual qualquer confiança pode ser construída. E que a confiança, uma vez conquistada honestamente, se torna a coisa mais valiosa que qualquer um dos dois jamais teria, nos negócios ou no amor. Meses depois, quando a estação virou de novo, e a chuva que antes caía tão discretamente do lado de fora das janelas deu lugar a céus mais claros e tardes mais longas, colegas na Prado Aeroespacial começaram a notar uma sutil mudança na mulher que um dia tinham chamado de Rainha de Gelo. Ela ainda se portava com a mesma disciplina, o mesmo foco afiado em cada reunião, a mesma recusa em deixar passar trabalho relapso. Mas havia agora um calor por baixo disso, uma disposição de rir baixinho de algo que Rafael dissesse do outro lado da mesa de reunião, uma paciência que ela estendia a funcionários juniores que raramente existira antes. Ela começou a deixar o escritório antes de escurecer na maioria das noites, algo que sua assistente notou com discreta perplexidade e parou de responder e-mails depois das 9 da noite, a menos que o assunto fosse realmente urgente. Rafael, por sua parte, permaneceu exatamente tão discreto quanto sempre fora, ainda consertando rádios antigos até tarde da noite, ainda desviando o crédito para os engenheiros que trabalhavam ao seu lado sempre que um projeto tinha sucesso, ainda o mesmo homem que um dia fechara uma porta em silêncio e não pedira nada em troca. Ele nunca se sentiu à vontade com a atenção que seu novo cargo ocasionalmente lhe trazia, e ainda preferia o zumbido quieto da oficina ao silêncio polido do andar executivo. Nenhuma manchete foi escrita sobre o relacionamento dos dois. Nenhum anúncio público feito de qualquer palco, porque nenhum dos dois jamais precisara de uma plateia para saber que o que tinham construído era real. Continuou sendo, em vez disso, um entendimento silencioso entre duas pessoas que tinham aprendido, por acidente e por honestidade, que as coisas mais importantes raramente chegam com barulho ou espetáculo, mas se assentam devagar, noite após noite, do jeito que a confiança sempre faz. Tinham sido apenas dois vizinhos vivendo frente a frente num corredor estreito durante 6 meses sem incidentes, até que uma porta errada e uma promessa não dita transformaram proximidade em algo que nenhum dos dois andava procurando, ainda que ambos precisassem disso o tempo todo. Valentina às vezes se perguntava, em noites quietas quando o prédio estava calmo e as luzes do corredor queimavam firmes e brilhantes, o que teria acontecido se a energia nunca tivesse caído naquela noite? Se Rafael simplesmente tivesse ido dormir e nunca cruzado o corredor? Ela nunca encontrou uma resposta satisfatória e por fim parou de procurar uma, contente em vez disso em ficar com a vida que de fato se desenrolara em vez daquela que poderia ter sido. Na primavera seguinte, a Prado Aeroespacial anunciou seus melhores resultados trimestrais em quase uma década,
impulsionados em grande parte por um novo sistema de propulsão que a equipe de Rafael tinha passado meses aperfeiçoando discretamente, longe da pressão da atenção pública. Valentina se colocou à frente do anúncio ela mesma, mas, pela primeira vez em sua carreira, fez questão de nomear os engenheiros que tinham feito o trabalho de verdade, chamando vários deles individualmente, em vez de absorver todo o crédito numa vaga referência à própria liderança. Rafael ficou perto do fundo da sala durante o anúncio, braços cruzados, visivelmente desconfortável com a atenção, mesmo quando os colegas se viravam para parabenizá-lo. E Valentina cruzou o olhar com ele por cima da multidão, com o mesmo sorriso pequeno e particular que reservava só para ele. Mais tarde naquela noite, longe das câmeras e dos acionistas, ela lhe contou que tinha aprendido aquela lição, observando como ele sempre dava crédito aos outros com tanta discrição, um hábito que ela um dia confundira com falta de ambição, e agora entendia como algo mais próximo de força genuína. A vida dos dois se assentou num ritmo que nenhum dos dois tinha experimentado antes, construído a partir de pequenos momentos comuns em vez de grandes gestos. As manhãs de domingo se tornaram um hábito fixo numa lanchonete de esquina a 2 quadras da torre, onde ninguém reconhecia nenhum dos dois, lendo seções separadas do jornal num silêncio confortável antes de caminhar de volta para casa ao longo do rio. Valentina mantinha um conjunto de roupas de reserva no apartamento de Rafael sem que os dois jamais tivessem discutido formalmente aquilo, e Rafael se percebeu, pela primeira vez desde o divórcio, sem temer mais o silêncio de um apartamento vazio no fim do dia, porque raramente ficava vazio por muito tempo. Nenhum dos dois se apressou rumo a qualquer marco em particular, contentes em deixar o relacionamento crescer em seu próprio ritmo, o mesmo ritmo paciente que Rafael trazia para toda a máquina que já consertara, entendendo que algumas coisas não podiam ser apressadas sem se quebrarem. Talvez essa fosse a verdadeira medida do que os dois tinham encontrado juntos. Não uma história moldada por grandes declarações ou reviravoltas dramáticas, mas uma construída pacientemente, noite após noite, silêncio após silêncio, até que a confiança se tornasse algo que nenhum dos dois jamais precisaria questionar de novo, e uma porta errada se tornasse, no final, exatamente a porta certa.